Antes eu quero pedir a Deus que Ele me ajude e que eu não cometa erros ao transmitir a palavra. Chamo a atenção de todos vocês para uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 ao 7. 7 versículos nós iremos ler. Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para o recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, nós estamos vendo aqui nessa passagem bíblica se cumprindo uma profecia que foi dita pelo profeta Miqueias há 700 anos atrás. Jerusalém estava numa situação muito difícil. Eles tinham um rei perverso, que não temia a Deus, e também Jerusalém estava sob o domínio de Roma. É tanto que a gente vê na própria leitura dizendo que quem determinou o recenseamento foi o imperador romano César. Então era uma situação muito complicada que aquele povo estava vivendo naquele momento. E além do mais, eles estavam despercebidos, todos os sacerdotes e todo Israel, eles sabiam que um dia Jesus nasceria, ele viria, mas eles estavam como que não tivessem observado que um dia esta profecia, não só do profeta Miqueias, mas de Isaías, ela se cumpriria e naturalmente seria aquela região onde o Salvador, o Emanuel, haveria de se manifestar nascendo de uma mulher. Então essa era a situação que se encontrava Jerusalém. Eles estavam lá, tinha um templo muito bonito, muito grande, muito pomposo, onde até os próprios discípulos, uma vez, tiveram orgulho em mostrar aquele templo para Jesus. E Jesus, olhando, ele disse: não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus prezados irmãos, Jesus, e chega o dia que eles foram
para o recenseamento. E lá, como disse, se completou os dias. E Deus, ele resolve comemorar o nascimento do seu filho com uma festa. E para se fazer uma festa, eu acho a primeira coisa que a gente escolhe é o local. E o local foi Deus que escolheu. Deus escolheu um local. Depois do local que o próprio Deus e a Bíblia diz lá no profeta Miqueias, que seria lá em Belém, agora tem que ter os convidados. Uma festa precisa de convidados. E quem foi que Deus convidou para a festa? Primeiro, o local, a cidade, era uma cidade desprezada, até os dias de hoje, é um povoadozinho. O local foi o mais inóspito possível, numa manjedoura. Imagine aí, o Deus Todo-Poderoso fazendo uma festa para o nascimento do seu filho, onde ele escolheu para fazer a festa. Então agora ele tem Maria, que é a mãe do Messias, ele tem o local, e agora Deus, ele resolve convidar. Interessante é que esse convite foi de última hora. Se você for convidado para uma festa de última hora, talvez você não vá. Eu não arrumei o cabelo, o marido vai dizer, eu não comprei uma roupa nova, nem um sapato, como eu irei para essa festa? Então Deus resolve convidar de última hora. E o convite foi um convite tão maravilhoso e interessante. Quem ele convidou? Lá em Jerusalém estava o rei, estavam os sacerdotes, estavam os homens, as autoridades, estavam lá os ricos. Ele não convidou ninguém dessa. E aí quem ele convida para a festa? Ele convida os pastores que estavam no campo. De última hora, aí diz que a estrela brilhou, e aqueles pastores, imagine aí, irmãos, talvez fossem as pessoas mais desprezadas da sociedade, eram aqueles que viviam no campo cuidando das ovelhas. Porque as pessoas importantes estavam nos palácios. As pessoas importantes estavam lá no templo. Quando a gente lê a grandiosidade do templo lá em Jerusalém, a gente fica abismado, até hoje, interrogações, como eles construíram aquilo com pedras enormes, pedras preciosas, trabalhadas, mas nenhum deles foi convidado. E aqueles pastores que estavam lá no campo, esses sim, eles foram convidados. E quem Deus manda convidar os pastores? Os seus anjos. Diz que eles, a princípio, eles ficaram aterrorizados, quando eles viram aquele clarão, coisa que eles nunca tinham visto. Viram aquele clarão, e aí o anjo chega para ele e diz, olha, não tenha medo. Hoje nasceu em Belém
o Salvador. E eles, imediatamente, eles tomam a decisão de ir lá ver o menino. Então a gente vê esse cenário que a nossa visão parecia estar tudo errado. Quando eles chegam lá, eles contemplam aqueles pastores humildes, já à noite, porque foi à noite que Jesus nasceu. O dia, como falou o pastor Diogo, nós não sabemos a data exata, mas nós sabemos que foi à noite por causa da estrela. E aqueles pastores, irmãos, eu imagino assim, a minha mente começa a pensar, naquele momento, José, Maria, o menino, diz que ela enfaixou a criança em panos, ali aqueles pastores admirados, homens simples, talvez com vestes não muito bonitas, e agora eles estavam ali contemplando o nascimento do Salvador. É um cenário que a nossa mente começa a criar, a imaginar, de simplicidade, de humildade, assim, diferente de tudo que a gente pensa. Sempre que Deus ele age na vida da humanidade, ele age de forma diferente do que nós pensamos. E aí, eles voltam naturalmente para o seu trabalho, que era cuidar de ovelhas, mas também com uma missão. Dessa primeira vez, quem teve a missão de sair divulgando não foram as mulheres. Quando Jesus ressuscitou, sim, as mulheres tiveram essa... Mas a primeira vez foram os pastores que estavam lá no campo, que se encarregaram de dizer que o Salvador havia nascido. Talvez as pessoas importantes e os sacerdotes tivessem dito assim, mas eu não fui convidado. Por quê? Por que quem está avisando é as pessoas mais humildes que existem aqui ao nosso redor? Porque é assim que Deus faz. Ele fez uma grande surpresa para toda a Palestina, para todo Israel. A surpresa foi muito grande. Eles ficaram admirados, atônitos, com a interrogação na sua cabeça. Imagine aí, irmãos, como não foi. E agora, naturalmente, José e Maria voltam para a sua cidade, que era Nazaré. Eles moravam em Nazaré, que fica mais ou menos 6 quilômetros de Belém. Eu creio que eles voltaram, a Bíblia não registra, mas pela lógica, e eu imagino que eles voltaram para casa já com o menino. 8 dias depois, a gente já encontra eles no templo, circuncidando, cumprindo a determinação da lei, porque eles eram judeus. E agora, irmãos, um outro fato curioso é que essa estrela, ela não brilhou só lá em Belém. A estrela brilhou tão longe
que até os magos que estavam lá no Oriente, eles viram a estrela lá. Interessante. A estrela, os magos lá no Oriente viram a estrela. E os sacerdotes ali, bem pertinho, não viram. E aqueles magos que diz que eram alguns, a gente deduz que fossem 3 por causa dos presentes que eles trouxeram. Eles vieram adorar o menino. Mas vejam só, irmãos, de onde aqueles magos vieram, é aproximadamente 2.000 quilômetros. Então, quando eles viram a estrela, que eles tiveram, vamos ver para conferir se realmente é o nascimento do Messias. Então, isso levou tempo. Naturalmente, eles foram planejar aquela viagem. Como eles eram reis, pessoas importantes, eles não viam só. Com eles veio uma caravana. Eu deduzo que eles trouxeram alguém, porque uma viagem de 2.000 quilômetros não poderia vir eles sozinhos. Então deve ter vindo mais pessoas com eles, trazendo tendas, comidas. E eles tiveram alguns tempos planejando esta viagem. Até que eles chegam, eles vêm de lá. E isso, o que foi que aconteceu? Quando eles vieram, quando eles chegaram em Jerusalém, que eles procuraram o rei Herodes para saber onde estava a criança já deveria estar com 1 ano e meio a 2 anos de idade. E aí o catolicismo romano, ele criou aquele presépio, os reis magos ali, mas ali não expressa a verdade. Quando eles chegaram, o menino já estava grande, correndo, 2 anos, 1 ano e meio. E quando eles chegam para visitar o menino, a Bíblia não diz, mas deve ter sido já em Nazaré. Imaginemos agora outra cena. Uma casa simples, humilde, e aí de repente chega aquela caravana, aqueles homens vestidos com roupas de reis, montados em camelos, e aquela comitiva. Onde é que está o menino? Está naquela casa ali. A casa não cabia nem a comitiva. Eu imagino assim os vizinhos, quando viram aqueles homens com vestes reais, como não ficaram admirados, e deve ter juntado ali um monte de gente para ver aquela cena. Mas, irmãos, não vamos esquecer de um detalhe importante. É que quando os reis chegam em Jerusalém, como eles eram reis, eram pessoas importantes, primeiro eles procuraram o rei Herodes, para saber onde estava o menino. E aí foi aquele trauma que a gente sabe, que Herodes disse: eu também quero, me diga onde ele está, que eu também quero ir ver. Mas ele não queria ver, ele não queria adorar, ele disse: eu quero ir adorar. Ele não queria ir adorar. Como ele era mau, a inveja já entrou nele, disse: eu vou matar este menino. Ele era acostumado a fazer o que quisesse, mas agora era diferente.
ele não sabia que não tinha poder para matar o Filho de Deus. E aí aquela cena, aqueles pastores ali com aqueles presentes, vejam só, irmãos. Primeiro momento, eram aquelas pessoas humildes, simples. Mas agora não. Agora eram pessoas importantes. Era rei. Pessoas ricas. A prova é que eles trouxeram ouro. O pobre não vai dar um presente de ouro. Eles trouxeram presentes importantes. Trouxeram ouro, incenso e mirra. Dizendo assim: olha, esses presentes aqui representam esta criança, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Olha, irmãos, a nossa mente humana começa a imaginar essas coisas e a gente fica pensando tanta grandeza. Esse Jesus tão extraordinário, tão maravilhoso, quanta coisa que nos assusta e que nos interroga com o seu nascimento e a sua vida. E aqueles pastores, interessante, irmãos, aqueles pastores não eram judeus, não eram profetas, não eram sacerdotes, mas uma estrela os guiava. Sabe por quê? Porque eles tiveram interesse em ver o Rei Jesus. E aí, por isso, Deus teve mais. Deus ainda os honrou, dizendo: olha, não volte lá por Herodes em sonho, e eles foram por outro caminho. Agora Jesus está aos cuidados de Maria, lá em Nazaré, com seu pai, com a sua mãe. Diante desse cenário, irmãos, para ilustrar aqui a nossa fala, no início da minha fé, eu me converti em 77, muitos de vocês não eram nem nascidos, né? E eu li uma história numa revista, não sei se alguém aqui conheceu a revistazinha pequena que era Seleções. Olha, na época de Júlio César, né? Irmão, essa revista era uma revista ela era pequenininha, mas era uma revista que era lida no Brasil inteiro, e eu sempre gostava de ler. E um dia eu peguei essa revista e eu li uma história bem interessante. Uma igreja como esta resolveu fazer uma festa, uma cena de Natal. Aquelas peças de teatrais que faz nas igrejas, não sei se vocês já alcançaram isso, nas igrejas. Assembleia de Deus antigamente fazia muito. E aí, quando eles começaram a ensaiar, Maria, José, caminhando, indo para o censo, tudo aquilo eles estavam trabalhando na sua peça. Na igreja, tinha um bobalhão, um rapaz que ele tinha deficiências mentais, mas era assíduo à igreja, ele não faltava culto, e nos ensaios ele estava lá. E aí um dos componentes, que estava organizando a peça, disse: olha, nós não podemos deixar esse rapaz fora, mas ele não tem condições de gravar nada. Bom, já que ele não tem condições de gravar, ele vai ser o dono do hotel, da hospedaria lá. E a única coisa que ele vai dizer a José é o seguinte: olha, não tem hospedagem. Só isso. Nos ensaios,
Ele fez o papel com perfeição. Mas quando chegou no dia de apresentar a festa, a peça, a igreja lotada, era uma igreja importante, que tinha juiz, tinha repórter, tinha gente, era uma igreja de ricos, vamos dizer assim. E aí, lá vem José e Maria, e ele está aqui para dizer apenas não. Quando José chega, que fala com ele mudou de cor, ficou branco e disse: eu não posso negar hospedagem ao meu senhor, pode entrar. E o resultado, ele estragou a peça. Estava só começando. Mas veja, irmãos, aquele rapaz que parecia não ser normal, mas veja o tamanho do amor que ele tinha e o respeito. Mesmo ele não tendo as faculdades mentais normais, mas ele tinha um amor. E essa peça, como estava lá numa igreja importante, que tinha repórter, tinha todo mundo, então se tornou uma peça que publicou em jornais e revistas, de tão extraordinária que foi a festa. Então, irmãos, nós estamos esses dias festejando o nascimento de Jesus. Todos os anos a gente faz esta festa. Esses assuntos que nós falamos aqui, todos eles vocês conhecem de cor e salteado, porque nós estamos sempre falando nisto. E aí eu pergunto, nesse Natal, qual foi a reflexão para mim e para você? Talvez a gente tenha feito os planos, o nascimento de Jesus, ele traz um renovo, ele traz uma esperança, ele traz, o nascimento de Jesus, ele traz coisas novas. Aquilo que estava perdido, Israel estava, o povo judeu estava há 400 anos sem ter contato com Deus, chamado período interbíblico. Deus silenciou sobre a terra, e agora aparece Jesus, a esperança. Então, o que é que qual foi a mensagem que Deus trouxe para mim nesse final de ano? Nesse nascimento de Jesus? Talvez a gente pudesse escutar um crente, um irmão, lá no último banco orando e dizendo: Senhor, eu vou dizer aqui, me ajuda para que eu ame fulano a quem eu não gosto dele. Talvez a gente tenha pensado assim: esse ano eu vou vir mais aos cultos, eu vou contribuir com dízimos e ofertas, eu vou ser mais amigo do pastor. Mas talvez esse Salvador não esteja esperando isso de você. Talvez ele esteja esperando que você tome a decisão de amar a quem você não gosta. Jesus não queria morrer na cruz. O que é mais difícil? É morrer na cruz ou pedir graça a Deus para amar aquela pessoa que você aborrece? Somente a sua consciência vai dizer quem é essa pessoa que você não consegue amar. Mas lembre-se,
essa pessoa que talvez você não ame, talvez seja ele que vai ser convidado para a festa. Porque nós sabemos que haverá outra festa. Outra festa vai ter. E nós estamos avisados. A próxima festa, nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas nós sabemos que ela vai existir. E essa outra festa, ela também será recheada com os anjos. E nós precisamos refletir. Será? Se eu vou ser convidado para a festa, quando Jesus voltar? Vamos refletir. É Natal. É festa de júbilos, de alegria e de renovo. Mas Deus quer algo da minha e da sua vida, aquilo que eu não gostaria de fazer. E eu encerro aqui a minha fala dizendo: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, com toda essa congregação, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu santo nome, e que o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, aquele que nasceu na manjedoura, ele permaneça atuando na minha e na sua vida.